tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua clínica veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Você sabia que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios? Tem noção do que é isso? É mais de 12 vezes a população do mundo. Já para lembrar o que comeu no almoço, você vai precisar usar só 23% desses neurônios. Nosso corpo é surpreendente e quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. A graça e a paz, querido, é motivo de muita satisfação, alegria. Me sinto muito honrado e grato ao nosso Deus pelo fato de estarmos aqui mais uma vez para falarmos a respeito da palavra de Deus. A palavra que edifica, a palavra que sustenta, a palavra que nos transforma, a palavra que nos liberta, que nos cura, que nos alimenta. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela cumpre o propósito a que foi enviada. Diz que passará o céu e a terra. O Senhor disse, mas a sua palavra não passará. E Deus disse que Ele exalta a tua palavra acima ou no mesmo nível do teu nome. Então, querido, eu louvo a Deus porque nós podemos crer na palavra de Deus. Deus é um Deus que não muda. A tua palavra é a mesma. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No programa passado, nós falamos a respeito do centurião de Cafarnaum. Verificamos, queridos, que ele tinha um servo que ele amava muito, que estava enfermo em casa. E ele pediu que alguns anciãos procurassem Jesus. Esse texto está lá em Lucas 7 e em Mateus 8. E diz que quando Jesus estava indo à casa dele para orar pelo servo, que disse, eu vou lá curá-lo, diz que aquele centurião chegou para Jesus e falou o seguinte: não sou digno que você entre na minha casa. Eu também sou um homem sujeito à autoridade. Tenho também soldados, pessoas submissas a mim. E eu digo, vai, e ele vai. Faça isso, e ele faz. E disse, então basta que você dê uma palavra e meu servo será curado. Então nós vimos, querido, nesse texto, facilmente podemos constatar que toda autoridade está debaixo do poder de uma autoridade. Toda autoridade tem que ter uma autoridade que o constitui, tem que ter uma autoridade que delegue poder para que ele possa exercer aquele mistério, aquele cargo e aquela função respaldado por alguém superior.
Então a gente viu isso através de Jesus Cristo. Vamos ver isso hoje. Jesus Cristo, ele veio ao mundo representando Deus como autoridade maior. Jesus é Deus. Jesus era o Filho de Deus. Há um Deus triuno. Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo. Mas ele disse: aquilo que eu falo, não falo de mim. Aquilo que eu faço, eu não faço de mim. Mas eu falo o que o Pai manda eu falar. Eu faço as obras que o Pai manda eu fazer. Então, querido, naquele momento, aquele homem, ele deu uma demonstração que ele entendia o que era ser uma autoridade, que ele entendia que ele estava submisso a uma autoridade maior. E por isso ele tinha um poder delegado para tomar conta de 100 homens. E ele disse: basta o Senhor dar uma palavra. Eu sei que essa enfermidade, essa doença está debaixo do poder da tua autoridade. Reconheceu que Cristo era uma autoridade superior que poderia vencer aquela situação. Eu quero abrir o programa dizendo a você que Cristo pode vencer. Ele pode, querido, fazer com que você saia vitorioso em qualquer situação. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Cristo, na verdade, já venceu por você na cruz. Você precisa só tomar posse da sua vitória. Então, naquele momento, Cristo disse: seja feito conforme a sua fé. E a gente viu que aquele servo foi curado. Queridos, hoje eu quero falar a respeito de autoridade também, mas lá em Lucas 9 e em Lucas 10. Falamos em Lucas 7, vamos seguir outro texto bíblico, mas nesse momento eu quero que você fique com um testemunho poderoso, um testemunho que já passamos aqui, inclusive no programa passado, mas testemunho edifica, de um jovem que foi curado de câncer, Jamerson. Eu quero que você seja abençoado com esse testemunho e daqui a pouco nós retornamos. Eu te amo, estou muito empolgado hoje, estou muito desejoso de trazer uma palavra que vai mudar a minha vida e que vai mudar a sua vida. Fique conosco, em nome de Jesus. Paz e graça. Eu estou aqui, gente, para fazer um relato de um milagre que aconteceu na minha vida. O meu filho, com 6 anos de idade, foi descoberto um tumor cerebral. Esse tumor era maligno. Foi feita uma primeira cirurgia e dessa cirurgia se passaram-se 8 anos. Depois de 8 anos, o tumor voltou a crescer. E o médico falou para mim que o meu filho não tinha mais jeito. Me deu apenas 3 meses que eu voltasse com meu filho para casa, que o meu filho não tinha mais jeito. Aí eu não acreditando no que o médico me falou, eu vim para a igreja e o pastor Saul estava fazendo culto neste dia. Eu falei com ele e ele orou para o meu filho. E depois desse dia eu fiz o exame e esse exame deu tudo normal, gente, tudo normal. O meu filho foi curado naquela noite, em nome de Jesus. O pastor Saul foi uma bênção nas nossas vidas. E hoje eu estou aqui para dar esse testemunho aqui com meu filho, hoje com 18 anos. Está aqui os exames, o que deu o tumor maligno. Aqui está o atual, mostrando que meu filho está curado. E, gente, isso não foi a medicina, e sim o Senhor Jesus. Deus é grande, maravilhoso e poderoso, gente. Por isso que eu não desisto nunca desse Jesus. Glória a Deus, queridos. Vocês viram o poder de Deus. Um jovem que estava condenado à morte. Não que os médicos estavam errados, mas os médicos deram 3 meses de vida. Mas Jesus Cristo, ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Jesus Cristo, através da oração, através do poder e da autoridade do nome de Jesus, aquele jovem foi curado. Glórias a Deus. Eu quero agora, queridos, fazer o nosso primeiro intervalo. Eu quero honrar os nossos patrocinadores, empresários que foram tocados por Deus para manter esse programa no ar. Então eu quero que você fique agora com os nossos patrocinadores, em nome de Jesus. Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua clínica veterinária Consulvet.
Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Você sabia que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios? Tem noção do que é isso? É mais de 12 vezes a população do mundo. Já para lembrar o que comeu no almoço, você vai precisar usar só 23% desses neurônios. Nosso corpo é surpreendente e quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Aleluia! Então, queridos, como eu falei no primeiro bloco, nós vimos aquela passagem do centurião de Cafarnaum. Hoje, queridos, eu quero passar a estudar a passagem que está em Lucas, no capítulo 9, e em Lucas, no capítulo 10, quando Jesus Cristo convoca os discípulos, delega para eles poder e autoridade, para que eles possam representar Jesus Cristo, aonde Cristo iria ainda passar, para que eles fossem abrindo o caminho para onde Jesus Cristo iria chegar, para evangelizar, para pregar o evangelho. Eu quero que vocês, por gentileza, abram a Bíblia, lá em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 1, eu quero começar uma leitura já estudando a palavra, uma leitura elucidativa através do poder do Espírito Santo. Vamos acompanhar. Lucas 9, na minha Bíblia, o texto principal fala a missão dos 12. Diz assim: tendo convocado os 12 discípulos. Querido, convocar é mandar reunir, é marcar um local para uma reunião, para que haja ali, queridos, uma palestra, uma ministração, tendo hora e momento. Então, Jesus Cristo, ele convocou os discípulos. E ali, queridos, ao convocar os discípulos, você pode perceber que, naquele momento, os discípulos foram chamados para participar de uma reunião com Jesus Cristo. Havia algo importante que Cristo queria passar para eles. E quando nós vamos ver aqui no texto que ele, convocando os 12 discípulos, ele convocou para transmitir, convocou para passar para os discípulos algo que ele sabia que era muito importante, que os discípulos aprendessem, que os discípulos tivessem conhecimento, que os discípulos recebessem dele, para que os discípulos pudessem cumprir a missão que eles tinham para os discípulos. Agora veja, convocando os 12 discípulos, Jesus Cristo deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. Jesus Cristo, ao convocar os 12 discípulos, ao marcar a reunião, uma reunião solene, uma reunião importante, ele fez para dar poder. Ele deu-lhes poder e autoridade. Querido, esse é um relógio. Esse relógio me pertence. Mas se eu dou esse relógio a alguém, eu tenho poder e eu tenho autoridade sobre o relógio para dar a alguma pessoa. Mas se eu pego algo e eu dou algo que não me pertence a alguém,
esse ato não tem juridicamente nenhuma eficácia, não vai produzir nenhum efeito. Um exemplo, se eu pego um exemplo que eu vou dar, você me empresta, querido, o seu carro. Estou dando um exemplo. Eu pego o seu carro emprestado. Se eu pego o seu carro e eu chego para uma pessoa e digo ali, esse carro não é meu, esse carro, vou dar um nome fictício, esse carro é de Pedro. O Pedro me emprestou esse carro. Eu agora estou lhe dando esse carro. Pode ficar para você. O que a pessoa vai dizer? Rapaz, o pastor Saul está perdendo o juízo. Como é que ele pode me dar o que não é dele? Então você pode ver que o texto disse que Jesus Cristo deu-lhes poder e autoridade. Deu poder de quem? De Jesus. Deu autoridade de quem? De Jesus. Aí eu só posso lhe dar o que é meu. Eu não posso lhe dar algo que não me pertence. Então a Bíblia diz que Jesus Cristo deu-lhes poder e autoridade. Qual é o objetivo desse poder? Se uma autoridade passa um poder para alguém, queridos, é porque tem um objetivo. Esse poder que a pessoa recebe, ele é um poder que é delegado para realizar algo. Então, há um limite para esse poder, há uma extensão para esse poder. Esse poder, ele geralmente tem um tempo determinado. Esse poder geralmente tem um campo de atuação. E esse poder, às vezes, está limitado em um espaço. Então, a Bíblia diz que Jesus deu poder e autoridade. Para quê? Qual era o objetivo? O que esse poder gerava? Aí diz, sobre é acima de, em posição posterior, sobre todos os demônios. O poder e a autoridade que Cristo passou foi sobre alguns demônios? Não. A Bíblia diz que numa posição superior, acima de, sobre todos os demônios. Então Cristo passou poder e autoridade naquele momento para os 12 discípulos, sobre todo o poder do inferno, sobre todos os demônios, e para curarem enfermidades, para curarem todas as enfermidades. Então Cristo reúne os 12 discípulos, convoca, para uma reunião com horário determinado, e naquela reunião Jesus Cristo fez o seguinte: ele deu uma ministração. É claro que para você transferir autoridade, para você delegar, para você dar poder e autoridade, você tem que fazer uma explanação para dizer que poder é esse, qual é esse poder, qual é o objetivo do poder, qual a extensão do poder e que autoridade é essa. Então Cristo deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar todas as enfermidades. Agora vamos ver. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Depois que ele deu poder e autoridade, ele os enviou a cumprir a missão, a cumprir o propósito que ele tinha, a pregar o evangelho. Agora deu-lhes poder e autoridade para exercer isso. Agora veja. Disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei, até sairdes daquela cidade. Quanto à cidade que não vos receber, saindo dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. Saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo cura por toda a parte. Veja que esse poder e essa autoridade que Cristo delegou, queridos, fez com que os discípulos saíssem baseado nesse poder, nessa autoridade, baseado nessa palavra, crendo no poder do nome de Jesus. E ali diz que ele passou por todas as aldeias, praticando, fazendo curas por todas as partes. Uma coisa é interessante, querido, que você perceba agora. Jesus Cristo não estava fisicamente com os discípulos. Jesus Cristo deu-lhes poder e autoridade para eles irem para as aldeias. Cristo não estava com eles. Cristo delegou para que eles os representassem. Queridos, a gente vê por aí representantes de algumas empresas. Eu vou aqui colocar um nome, eu estou no programa, eu creio que não tem nenhum problema. Mas tem uma irmã da igreja, a irmã Leila e o irmão Valdir, são pessoas
uma bênção, são colunas na nossa igreja, que eles são representantes aqui em Maceió da Hermes. Então, o que eles têm? Eles têm vendedores da Hermes, que representam, eles treinam as pessoas, eles convocam, eles passam para aquelas pessoas a vantagem delas terem um produto do catálogo Hermes, o que aqueles produtos proporcionam, a diversidade daquele catálogo, e ali, depois que aquelas pessoas são treinadas, eles enviam às ruas, para que aquela pessoa venha divulgar aquilo que elas receberam, o ensinamento. Quando aquelas pessoas, querido, chegam numa casa, num local, é a Hermes que está chegando. Eles representam um nome. Quando eles colocam no catálogo que um daquelas pessoas que estão ouvindo, um daqueles seus clientes, colocam que querem receber, um exemplo, um perfume, eles encomendam um perfume, colocam um nome, aquilo ali vai chegar depois de uma semana, 10 dias, não sei te dizer, 15 dias, mas aquela pessoa que colocou o nome naquele catálogo, ela tem a convicção, ela tem a certeza, ela crê que aquele produto vai chegar. Da mesma forma, a irmã Leila e Valdir, eles representam a Hermes. E da mesma forma, aquele vendedor que foi treinado por eles. Por isso que eles fazem isso. Por quê? Porque eles têm a convicção que a Hermes tem lá no estoque aquele produto para mandar, para que seja entregue primeiro, chegue na mão da Leila e Valdir, que representam a Hermes em Maceió, para Leila e Valdir pegar aquele produto e passar para o seu vendedor, e o seu vendedor entregar o produto ao consumidor final. Queridos, o que é que aquele vendedor está fazendo? Representando Leila e Valdir, porque são vendedores deles, e Leila e Valdir representam quem? A Hermes em Maceió. O que eu quero lhe colocar? Foi isso que Cristo fez. Cristo representava na terra Deus, como reino de Deus. Foi o primeiro reino de Deus a pisar na terra, porque Cristo tinha o Espírito Santo de Deus dentro dele. Cristo reuniu os 12 discípulos e disse: vou propagar esse reino, vou propagar essa mensagem, vou transferir esse poder, vou delegar essa autoridade, porque eu sozinho não posso andar em todas as aldeias, mas eu vou delegar poder, vou transferir a autoridade que eu recebi, para que esses 12 passem em outras aldeias, em aldeia, transferindo essa mensagem, transferindo esse poder, curando os enfermos, e ele deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem todas as enfermidades. E quando os discípulos chegaram muito alegres. Por quê? Porque todos que eles passaram nas aldeias foram curados, curou a muitos. Então, queridos, quem era que os discípulos estavam representando? A princípio, Jesus. E Jesus como representante de Deus. Então, eles estavam ali representando o próprio Deus, o próprio reino de Deus. Jesus Cristo foi o primeiro a ensinar como você deve comercializar, como você deve propagar o seu negócio. Se a gente vê, querido, na Bíblia tem todos os ensinamentos. Mais uma coisa que a gente vê aqui no texto, que eu quero que você volte aqui para o versículo 1, é que diz que Cristo deu-lhes poder e autoridade. Não diz que Cristo deu poder ou autoridade. Veja que não é uma coordenativa alternativa, mas é uma conjunção coordenativa que coordena a frase aditiva, está adicionando. Logo, ele deu poder e autoridade. Poder é uma coisa, autoridade é outra coisa, que estão umbilicamente ligados. Se eu chegasse para vocês aqui e dissesse: nesse programa agora eu vou abrir para vocês um momento em que eu vou culinário, e eu chegasse para você e dissesse: olha, para fazer um bolo de macaxeira é importante você colocar leite, ovos e macaxeira e fermento. Eu não sou muito bom de fazer bolo, e açúcar, mas o que é que eu estou colocando para vocês? Todos os ingredientes são importantes para que o conjunto do bolo esteja perfeito, para que o bolo esteja gostoso. Imagine se eu trouxer para você um bolo de macaxeira,
onde não tem macaxeira. Aquele bolo pode ser tudo, só não é de macaxeira. Então, todos estão interligados, todos são importantes. A mesma coisa. Ele deu poder e autoridade. O que eu quero lhe colocar, querido, não existe poder sem uma autoridade que o respalde. Eu digo assim, querido, o poder lícito, um poder que ele é legítimo. Porque se um poder não está respaldado, não está legitimado por uma autoridade, esse poder é um poder ilegal. Vou dar um exemplo. Queridos, se nós entrarmos numa favela, eu tinha na época um trabalho lá no Bito Bentes, há 6 anos atrás, lá no Carminha. Então lá no Carminha tinha um toque de recolher, 9 da noite. Tinha um toque de recolher em que, queridos, as pessoas não podiam sair às ruas. Era arriscado, os traficantes colocaram um toque de recolher. E ali todos obedeciam. Todos obedeciam. Aqueles traficantes, eles tinham poder sobre o Carminha? Tinham. Ninguém pode negar que aqueles traficantes tinham poder. Tinham tantos poder que as pessoas obedeciam, queridos. A rua ficava deserta a partir desse momento. Só podia trafegar nas ruas que eles queriam. Agora eu lhe pergunto, eles tinham autoridade? Não. Ninguém respaldava aquele poder. A partir do momento que um policial passa na rua, que passa um camburão, 9h30, 10 da noite, no Carminha, e vê umas pessoas caminhando, suspeita, aquele traficante, vamos dizer que o nome dele, dá um exemplo aqui, seja Gabiru. Gabiru é o nome do chefe, era o nome do chefe do tráfico de drogas do Carminha. Era quem tinha poder sobre o Carminha. Então a polícia está passando no camburão, 10 horas da noite, fora do horário em que Gabiru terminou, e encontra Gabiru. Ali é Gabiru. Quando o policial prende, querido, Gabiru, vamos dizer que aquele policial tomou posse naquele dia, entrou em exercício naquele dia. Primeiro dia de trabalho. Há uma recompensa para quem prender Gabiru. Ele diz, eita, que sorte, ali é Gabiru, eu vi o retrato. Ele vai lá e prende. Primeiro dia de trabalho, já é promovido, já é recompensado. O que acontece, querido? Aquele policial prendeu Gabiru no horário diferente do que Gabiru estabeleceu. Levou Gabiru e Gabiru foi preso. Por quê? Porque aquele policial, ele tem poder e ele tem uma autoridade que respalda o seu poder. Gabiru tem poder, um exemplo que eu estou dando, naquele lugar, mas tinha poder, eu dou um exemplo só, nem sei o nome, estou aqui dando um nome fictício, mas Gabiru não tinha autoridade. Então, toda pessoa que tem um poder, se esse poder for lícito, se esse poder for legítimo, ela tem que ter uma autoridade que respalde. Se ela tem um poder, mas não tem uma autoridade que respalde, esse poder é ilegal, é ilegítimo. Logo, Jesus Cristo deu poder e autoridade. O poder que lhe foi delegado por Deus e a autoridade que Deus delegou para ele. A mesma autoridade. Cristo disse, eu lhe transfiro o poder para você usar em meu nome, e você vai respaldado na minha autoridade, porque tudo eles tinham que fazer no nome de Jesus. Logo, o nome de Jesus era quem respaldava, era quem dava autoridade para que ele assim exercesse aquele mistério e aquela função. Querido, eu quero agora ir para Lucas 10. Aí diz o seguinte, depois disso, designou o Senhor ainda outros 70. Não foram só os 12, mas foram 70. Os 12, a Bíblia disse o nome de cada um deles. Os 70 não. Logo, esse poder e essa autoridade nos pertence. A Bíblia está mostrando isso. Aqueles que são nascidos de novo, aqueles que têm o Espírito Santo. Ele convocou outros 70. E mandou-os adiante de si, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Onde ele havia de ir. Designar é honrar para chamar, nomear para um emprego ou um cargo. Isso é que é designar. Cristo estava nomeando aqueles 70 para uma missão, para um cargo, para uma representação. Estava transferindo um poder de representação.
Aí ele diz aqui, eu vou pular alguns versículos. No versículo 9, curai os enfermos que nela houver, e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Agora veja o versículo 16. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeita, a mim me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Foi isso que eu disse a vocês. Para que um poder seja lícito, para que um poder seja legítimo, tem que ter uma autoridade que respalde. Ele disse, quem lhe ouve, a mim me ouve. A tua voz é a minha voz. A voz daquele vendedor da Hermes era a voz da irmã Leila e do Valdir, que representou a Hermes em Maceió. E automaticamente, Leila e Valdir representam a voz da diretoria, do proprietário da Hermes no Brasil. Por isso que aquilo que Leila e Valdir faz, quando ela transfere esse poder e essa autoridade para esse vendedor, no sentido de que, se ele passar um catálogo e a pessoa escolher um perfume, esse perfume certamente chegará, é porque Leila e Valdir têm um respaldo do proprietário desse catálogo Hermes. Então, querido, quando Jesus transferiu poder e autoridade, e ele disse, aquele que lhe ouve, me ouve. Ou seja, a tua voz é a minha voz. Se eu lhe dei poder e autoridade, quando você falar, você está falando como se eu estivesse falando. E ele disse, aquele que lhe rejeita, me rejeita. Não está rejeitando você. Está rejeitando a mensagem que eu lhe ensinei. Está rejeitando a palavra. Está rejeitando o produto que eu coloquei para que você vendesse. Querido, se o vendedor final da Hermes chegar e passar o catálogo para uma pessoa e ela disser, eu não quero nada, eu não gosto da Hermes, eu gosto de outro produto. Querido, o que é que aquele vendedor vai sofrer? Nada. Ele está representando alguém, está representando um produto. Não foi rejeitado o vendedor, foi rejeitado o produto. Estou dando um exemplo. E a mesma coisa, querido, acontece com a Leila e Valdir. Eles representam a empresa. Então, o que ele disse? Aquele que lhe ouve, me ouve. Aquele que lhe rejeita, não rejeita você, mas rejeita a mim que te enviei. E rejeita aquele que me enviou. Ele disse, aquele que lhe ouve, me ouve. Agora, aquele que lhe rejeita, não só está rejeitando a mim, que lhe enviei, mas está rejeitando a autoridade de Deus que me enviou. Eu represento o reino dos céus. Transferi para você poder e autoridade para representar esse reino. Mas não tem problema. Se ele rejeitar, está rejeitando a mim, rejeitando ao representante maior, que é Deus. Então, querido, aí Cristo disse, voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, veja, voltando ao exemplo da Hermes, é o nome da Hermes que é propagado. Quando o vendedor chega, ele propaga o nome da Hermes, do que ele aprendeu de Leila e Valdir. Então, os discípulos disseram, Senhor, pelo teu nome, ou seja, era o nome de Jesus que tem poder, pelo teu nome, Senhor. Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Ou seja, os demônios estão submissos aos 70 por causa do nome de Jesus. Um poder respaldado na autoridade do nome. Há um nome que respalda e transfere esse poder. Então ele disse, voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos submetem. Disse Jesus, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eu vos dei autoridade. Veja, a autoridade vem primeiro. Eu vos dei autoridade. Cristo deu aquilo que ele tinha para pisar serpentes e escorpiões, representando demônios. E toda a força do inimigo, querido. Eu lhe dei poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E pisar toda a força do inimigo. Todo o poder do inimigo. E nada vos fará dano algum. Mas, querido, dano algum só não vai fazer aqueles que exercerem esse poder. Aqueles que exercerem essa autoridade.
dano algum só não vai acontecer se você souber o poder que você tem, se você souber a autoridade que lhe respalda e se você agir nesse poder. Vocês viram que eles agiram no nome de Jesus. Queridos, se um policial está com um revólver carregado e um bandido vem para cima dele com uma faca e o policial diz: pare, senão eu vou atirar. O bandido está se aproximando. O policial dá 2 tiros para cima. Pare que eu vou atirar. O bandido está se aproximando. Se o policial não utilizar, querido, aquela autoridade, aquele poder que ele tem, para tentar paralisar, para tentar, vamos dizer assim, neutralizar a ação desse bandido, pode ser com um tiro na perna, pode ser com um tiro no pé, mas ele tem que fazer algo. Se ele não fizer, ele pode morrer. Mas ele morreu porque negligenciou. Ele tinha poder, tinha uma autoridade que respaldava para que ele assim agisse. Em defesa da sociedade, em primeiro lugar, como também em defesa da sua própria integridade física. Então, querido, só não vai causar mal algum o poder do inimigo para quem exerce a autoridade, para quem tem o poder de Deus e exerce esse poder. Então veja só, eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Você pode ver que nesse momento os 70 não tinham ainda nascido de novo. Pode ver que nesse momento os 12 não tinham nascido de novo, lá em Mateus 9. Satanás não tinha sido ainda vencido, destronado, como diz lá em Colossenses, que Cristo o destronou, o humilhou, aniquilando, reduzindo Satanás a nada na cruz. Ele e seus demônios. Tem lá, escrito, os expôs publicamente, aniquilando na cruz. Ele ainda não tinha sido vencido. Hoje ele é o inimigo derrotado. Os discípulos não tinham nascido de novo, porque só vieram nascer de novo depois que Cristo ressuscitou. E também, querido, depois que Cristo morreu na cruz e ressuscitou. E também os discípulos não tinham ainda o Espírito Santo dentro deles, como nós temos hoje. Mas eles agiram na autoridade, no poder de um nome. E por que Cristo disse que o nome dele estava escrito no livro da vida? Porque, querido, quando você designa alguém, quando você nomeia alguém, hoje, se for um concurso público, um serviço público, um cargo, tem que haver uma nomeação no diário oficial, tem que haver uma nomeação em algo público. E essa nomeação, depois de nomeado, a pessoa tem que tomar posse no cargo e entrar em exercício. O que Cristo está dizendo é que no cartório do céu, no livro do céu, na representação maior de Deus, aqueles 70 e aqueles 12, eles estavam com o nome deles escritos, porque foram nomeados por Jesus, foram designados. Eles ali tomaram posse. Quando Cristo pregou aquela palavra, deu uma palestra, ministrou para eles sobre poder e autoridade, eles receberam e eles entraram em exercício quando saíram para cumprir o ID do Senhor. Nesse momento não tinham nascido de novo. Nesse momento o diabo não tinha sido vencido. Nesse momento não tinha o Espírito Santo dentro deles. Mas eles resolveram obedecer, resolveram crer, resolveram confiar que tinham um poder delegado por uma autoridade. E nesse poder eles saíram. E aí a Bíblia diz que eles venceram, eles expulsaram, eles tiveram domínio, tiveram autoridade sobre todos os demônios e curaram todos os enfermos. Então, queridos, todo poder, ele tem que ter uma autoridade que respalda. Desculpe, toda autoridade tem que ter um poder, mas nem todo poder tem uma autoridade. Para que esse poder seja lícito, ele tem que ter uma autoridade que respalde. Entretanto, toda pessoa que é colocada numa autoridade, ela tem um poder que reveste essa autoridade. Então, queridos, eu creio que você foi muito abençoado com essa palavra. Eu quero que você, querido, fique firme
e medite nessas coisas, que quando nós nascemos de novo, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, e ali nós recebemos de Deus o quê? Uma garantia. Nós passamos a ter o quê? Uma legitimação para que a gente possa usar esse poder respaldado pela autoridade do nome de Jesus. Daqui a pouco eu quero orar por você. Quero orar nesse nome, nesse poder. E eu creio que você vai ser curado e abençoado. Em nome de Jesus. Fique com mais um intervalo com os nossos patrocinadores. Eu amo vocês. Em nome de Jesus. Se você tem um programa independente, mas não tinha como mostrar a sua ideia, agora isso acabou. A TV Maceió tem um espaço reservado para a sua produção. Ligue para o número que está em sua tela e venha discutir conosco o seu projeto. TV Maceió, valorizando os novos talentos. Clínica Veterinária pensou Consulvet, consultas, vacinas, hemogramas automatizado, exames brucelose, tuberculose e anemia, infecciose equina, cirurgia. Tudo isso você pode encontrar aqui na sua Clínica Veterinária Consulvet. Endereço: Rua Teresa de Azevedo, número 1178, no bairro do Farol, Maceió, Alagoas. Telefone 3338-9616. Você sabia que o ser humano tem 86 bilhões de neurônios? Tem noção do que é isso? É mais de 12 vezes a população do mundo. Já para lembrar o que comeu no almoço, você vai precisar usar só 23% desses neurônios. Nosso corpo é surpreendente e quando o assunto é esse, a Med Rádios está por dentro. Equipamentos de última geração e equipe especializada para oferecer um diagnóstico preciso a você. Venha nos conhecer. Água Mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Alagoana Corretora de Seguros. Seguros em geral. Automóvel, empresarial, vida, saúde, residencial, condomínio, RCO e previdência privada. Dê segurança ao que há de mais importante. Alagoana Corretora de Seguros. Fones 3326-5894 e 3326-5017. Alagoana Corretora de Seguros. Aleluia, querido. Você viu nesse texto que quando 70 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. A primeira frase, a primeira resposta, o primeiro fundamento que Jesus levou para eles foi ele dizer: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Satanás, querido, o nome dele era Lúcifer. Ele era um anjo de Deus responsável pela unção do louvor. Satanás se rebelou, conseguiu que um terço dos anjos o acompanhasse, e Deus expulsou Satanás do céu. Então o que Cristo estava dizendo? Eu vi quando Satanás foi expulso do céu e perdeu a autoridade celestial, perdeu o poder que lhe era delegado, mas eu vos dei essa autoridade, eu vos dei esse poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Cristo estava dizendo: a autoridade celestial tem você hoje, poder do céu tem você. Satanás já perdeu. Aleluia, aleluia.
Quando nós nascemos de novo, querido, a própria vida de Deus, o próprio poder de Deus, a própria unção, o próprio Espírito de Deus passa a habitar dentro de mim e dentro de você. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu quero que tenha que finalizar essa mensagem trazendo essa palavra para você, querido. Glória a Deus por isso. Deus nos guarda, Ele nos ama. Nós temos o selo de propriedade de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos, porque o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos livrar em todos os nossos caminhos. Deus é bom. Aleluia. Queridos, eu quero orar com você agora. Eu quero fazer uma breve oração. Você que está com uma enfermidade, você que está com uma doença, você que está com uma dor, você coloque a mão no local agora. Vamos exercer essa autoridade, esse poder que Ele nos deu sobre todos os demônios e sobre todas as enfermidades. Eu quero que você coloque a mão no local agora, que eu vou orar. Pai, em nome de Jesus, e na autoridade do nome de Jesus, na autoridade, Pai, que o Senhor me deu para pisar serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e não nos causará dano algum. Pai, de acordo com a Tua palavra, que o Senhor disse que o Senhor vela pela Tua palavra para cumprir, o Senhor disse que passará o céu e a terra, mas a Tua palavra não passará. De acordo com o poder do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, é que eu repreendo todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença. Eu determino que todo caroço, todo nódulo desapareça dos seios dessas senhoras. Declaro, Pai, coluna alínce agora. Eu declaro agora, Pai, que toda enfermidade, toda doença na próstata desse homem desapareça na autoridade do nome de Jesus. E eu transmito a cura. Declaro também, Senhor, curado de todo sangue, todo espírito de diabetes, saia em nome de Jesus. Eu transmito a cura para essas pessoas agora. Toda doença, toda dor de cabeça, toda enxaqueca, fibromialgia, espírito de depressão, de opressão, eu lhe repreendo na autoridade do nome de Jesus, no poder da palavra de Deus. E declaro essas palavras, as pessoas curadas, e transmito a cura agora, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque assim está feito, porque eles estão curados, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu oro assim dessa forma, é porque eu sei que eu estou indo contra um reino, mas é pelo Espírito. Eu amo vocês, em nome de Jesus. Querido, eu queria agradecer a paciência, o carinho de você estar conosco mais uma vez. E quero agora falar dos nossos cultos. Nós fazemos parte da Igreja Verbo da Vida Praia, fica ali na Avenida Júlio Marques Luz, antiga Avenida Jatiuca, a 400 metros da praia. Está sendo agora passado o vídeo com a dependência da nossa igreja. Nós temos berçário com a enfermeira profissional, onde a igreja paga todo domingo, onde você pode levar teu bebê, uma pessoa competente. Você vai ver que no mural da nossa igreja, na entrada, tem um diploma dessa enfermeira, ela formada, pessoa competente. Nós queremos que você fique tranquilo, queremos trazer segurança para você onde estamos. Temos banheiros muito confortáveis, igreja climatizada, temos um departamento infantil. Então, querido, eu quero lhe convidar a nos visitar. Os cultos se realizam terça-feira às 20 horas, culto de oração que está sobre a direção do pastor, do pai Antônio Pinto. O culto das quintas-feiras às 20 horas, culto de curas e milagres, está na direção do pastor José Renato. Domingo 10 da manhã, escola bíblica. Vamos começar um tema sobre evangelismo. Todo esse mês de julho será ministrado sobre evangelismo. E domingo, querido, às 18h30, um culto de louvor e adoração, uma palavra pastoral. Domingo que vem, dia 7, vai ser a Santa Ceia do Senhor. Esteja lá, querido. Vai ser muito bom para você ceiar conosco. Vai ser muito bom. Você é nosso visitante de honra. Você é nosso convidado para estar conosco na nossa igreja. Em nome de Jesus. Eu amo vocês. Mais uma vez sou muito grato por vocês estarem conosco. E quero dizer que na segunda-feira tem um programa Mulheres de Fé com a mãe Silvia, a irmã Silvia, às 17 horas nesse mesmo canal. E queridos,
canal 22 da NET, 2 da JET, ou pelo site Verbo, ou pelo site maceioagora.com.br. E às quartas-feiras temos o programa com o pastor Antônio Pinto. Então, fique conosco, fique nesse canal, é um canal muito abençoado e eu amo demais vocês. Vocês fazem parte da minha vida. Eu oro por vocês todos os dias. Eu oro pelos telespectadores desse programa. Eu posso não te conhecer fisicamente, mas eu te conheço pelo Espírito. Assim o apóstolo Paulo fazia. Ele nem ia na igreja de Coríntios, mas pelo Espírito de Deus eu já oro por vocês. E eu tenho orado por você, querido, que tem sido fiel e leal. Eu amo vocês, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. O esporte transformando o futuro de nossas crianças. O comportamento da minha filha em casa melhorou 100%. A prefeitura entrou em campo e já reativou o programa Segundo Tempo, que estava parado em Maceió. Agora, 5.000 crianças da rede municipal estudam em um horário e praticam esporte no outro. Tem lanche, diversão e aprendizado saudável para todos. A prefeitura está garantindo um futuro campeão em cidadania. E isso é só o começo. Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo.